pronúncia do R em inglês, ela é diferente do que estamos acostumados em português, o que pode causar bastante dificuldade na hora que a gente tem que pronunciar alguma palavra com a letra R em inglês. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre algumas dicas e informações que seriam interessantes você saber para que você consiga pronunciar palavras em inglês com a letra R sem errar. Muito bem, então o primeiro ponto que seria interessante de você ter em mente é de você não pronunciar as palavras que começam com R da mesma forma com que você pronuncia em português, pois no caso elas teriam o som de H em inglês. Para entender isso melhor, pense nas palavras em português: restaurante, roteiro e rato. A forma como você pronuncia o R nessas palavras seria a mesma coisa que o H em inglês. Então, por exemplo, nas palavras em inglês head, hat e rush, você estaria usando exatamente esse som que você usou nas palavras em português. Então, esse é o primeiro ponto que seria interessante de você ter em mente, né, para não confundir a pronúncia do H com o R. Mas agora falando então da pronúncia do R especificamente, quais são alguns cuidados que seriam interessantes de você ter na hora da pronúncia do R nas palavras em inglês? O primeiro ponto é outra pronúncia que pode confundir bastante também, que é aquele som que você faz quando a língua toca na parte interna da boca, logo acima dos dentes, como acontece quando a gente pronuncia, por exemplo, a palavra arara. Perceba que quando você diz ra do arara, a sua língua toca nessa parte interna da boca, logo acima dos dentes. Só que isso não deve acontecer em inglês. Mas então, como sua língua deve estar na pronúncia do R do inglês? Bom, o primeiro ponto é que as laterais da sua língua, elas devem estar tocando nos seus dentes superiores. Algo que pode te ajudar a entender isso é você pronunciar a letra I, porque perceba que quando você pronuncia a letra I, a parte lateral da sua língua, ela toca nessas partes superiores do seu dente. Então, algo que pode te ajudar é só lembrar dessa pronúncia da letra I. Outra coisa também é que a sua língua, ela tem que estar um pouquinho inclinada para cima e também ela não pode estar tocando em nada. Como que a gente pode entender isso melhor? Por exemplo, pense na pronúncia da palavra ear em português. Quando você pronuncia ear, sua língua fica bem próxima da posição que sua língua tem que estar quando você pronuncia o som do R em inglês, na qual as laterais da sua língua vão estar tocando nos dentes, né? E a ponta da sua língua, ela vai estar um pouquinho inclinada para cima e não vai estar tocando em nada. Bom, mas agora então falando do som. Como esse som do R em inglês ele tem que sair? Bom, em português existe um som do R chamado de R retroflexo, que é a mesma coisa também que o R caipira, que muito provavelmente você já conhece. Então alguns exemplos de palavras com esse R seria porta, horta, carne, tarde. Muito bem, agora tendo tudo isso em mente agora, eu gostaria de propor um teste para que você consiga tentar pronunciar o R em inglês. Então vamos pegar o exemplo da palavra ear novamente. Tente pronunciá-la agora lembrando desses pontos: laterais da língua tocando nos dentes, a língua levemente inclinada para cima, e dessa vez tente pronunciar o R do ear como se fosse esse R caipira. Tente fazer isso de uma forma com que se aproxime do seguinte som: ear. Eu vou estar deixando ele tocando mais 3 vezes aqui e eu te convido a cada vez que você ouvir esse som, você pronunciar a palavra em voz alta se possível. Então vamos lá. Ear, ear, ear. Ok, caso a sua pronúncia tenha conseguido chegar nesse som ou bem próximo dele, saiba que você conseguiu pronunciar o R em inglês muito bem, até porque você acabou de pronunciar a palavra orelha em inglês, que se pronuncia exatamente dessa forma. Então tente lembrar desses pontos quando você tiver que pronunciar o R em inglês novamente. E algo que pode te ajudar bastante seria você praticar a pronúncia do R com vogais. Por exemplo, tentando pronunciar, né, as seguintes palavras: ra, ré, ri, ro, ro. E também, quando você estiver praticando no seu dia a dia, tente esticar o som do R o máximo possível que você conseguir, pois vai te ajudar bastante a entender se aquele som que você está pronunciando é o R correto. E também lembre-se de prestar atenção à posição da sua língua também. É claro que isso pode levar algum tempo até com que você acostume-se com a pronúncia do R em inglês, mas isso acaba acontecendo com vários sons que nós temos que aprender. Inclusive, falando sobre isso, se você quiser aprender a melhorar de vez a sua pronúncia do inglês em vários outros pontos também, eu recomendo que você veja o primeiro link da descrição e do comentário fixado, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma outra dúvida, fique à vontade para estar deixando aqui nos comentários, que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima.